Boa noite a todos, que Deus abençoe, que alegria mais uma noite estarmos aqui fazendo uma live, falando um pouco do nosso trabalho, da nossa atuação, e que bom que é estar unidos aí com vocês pelas nossas redes sociais, para uma live tão especial como a de hoje. Hoje, pessoal, o assunto é distrofias musculares. Você já ouviu algo sobre isso antes? Respondam aí, distrofias musculares. Você já ouviu algo sobre isso antes? As distrofias musculares vai ser o tema aí dessa nossa live de hoje. Nós estamos em um mês de setembro, que é um mês de conscientização das distrofias musculares. As distrofias musculares são doenças raras que se caracterizam por uma degeneração progressiva do tecido muscular. Até o momento, temos conhecimento de mais de 30 formas diferentes de distrofias musculares, que atingem crianças e adultos de ambos os sexos. E setembro, esse mês, é o mês da conscientização das distrofias musculares. E dar mais transparência ao assunto é fundamental para que a gente possa avançar ainda mais em uma melhor qualidade de vida para os pacientes das doenças raras e os seus familiares também. E para falarmos mais sobre esse importante assunto, nós vamos falar hoje com a biomédica, a Patrícia. A Patrícia, que é da cidade de Curitiba, ela é presidente da Organização Paranaense de Distrofias Musculares e membro da diretoria da Aliança Distrofia Brasil. Nós vamos estar falando com a Patrícia, vamos estar falando com ela e, é claro, contando com o teu apoio, com a tua ajuda para divulgar essa live, para alcançar o maior número de pessoas e nos ajudar a conscientizar a população sobre as distrofias musculares. Esse mês de setembro é o mês da conscientização e a gente não podia deixar passar esse mês sem fazer essa live. Já vou dar a Patrícia aqui para entrar. Conectando. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, Diego, tudo bem? Quero agradecer, é uma honra estar aqui falando desse tema no mês de setembro, né, que é o mês específico das distrofias. Muito obrigada pelo convite e estou muito ansiosa, né, porque nesse meio da pandemia, a gente, nas lives da vida, mas o tema não pode parar, são vários diagnósticos e a gente tem que dar continuidade no trabalho, né. Mas muito obrigada por apoiar a causa das doenças raras. Patrícia, nós que agradecemos, né? Agradecemos a você por ter aceito o convite. Mês de setembro, mês de conscientização das distrofias musculares. Eu gostaria que você se apresentasse, Patrícia. Eu já falei um pouco aí de você, mas gostaria que você se apresentasse melhor para todo mundo que está participando conosco. Eu sou biomédica de formação e caminhei para esse caminho, para essa... Era um objetivo de vida, mas tudo aconteceu após o diagnóstico do Vinícius, né? Que ele tem distrofia de Duchenne. O diagnóstico veio em 2005, quando ele ia fazer... 2004, quando ele ia para 4 anos. E... estão falando que o som está baixo. Deixa eu aumentar aqui, só um pouquinho. Acho que melhorou um pouquinho. E o diagnóstico dele mudou minha vida. Daí, em 2009, comecei a cursar na Faculdade de Pequeno Príncipe, biomedicina. O intuito era justamente de entender as doenças
doenças em si, e a questão que mais me levou para a área acadêmica era o médico falar assim, o seu filho tem uma doença, não tem cura, existe pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3. O que eram essas benditas fases de pesquisa, né? E hoje a gente sabe que essas fases de pesquisa é o que nos direciona para os tratamentos. A gente está vendo muito isso aqui com o Covid, né? As pesquisas estão em fase 1, fase 2, fase 3. E na época, lá em 2008, né, o tratamento que hoje está sendo oferecido e registrado pela Anvisa estava, acho que em fase 1 ou fase 2, eu acho. Então, muita água correu e hoje a gente tem algumas possibilidades. E eu estou na OPDM, Organização Paranaense de Distrofia Muscular. Inicialmente ela foi constituída em 2011 e era a Organização Brasileira de Doenças Neuromusculares. E com a criação da Aliança Distrofia Brasil, que é uma associação sem fins lucrativos, e que congrega várias associações, temos associações na metade do Brasil. Então, assim, cada um agora atende no seu estado. Isso ficou, assim, muito bom, porque são vários casos específicos. Então, ali a política do estado é diferente de um para o outro, né? Região sul para região nordeste, É verdade. sudeste, né? Então, ficou muito bom agora, cada um no seu quadrado. Que Então, bom. Bom, é uma forma de ir avançando mais as políticas também, né? Com mais foco, né, Patrícia? com mais foco, com mais foco, sabe? Nossa, isso é muito... E há muita coisa a se fazer. Hoje existe um olhar diferente com o advento, doenças raras, né? Mas a gente já está na luta há muitos anos, né? Há muitos anos. Por exemplo, a Clara da Acadim, no Rio de Janeiro, ela está há décadas nesse trabalho brilhante. A Karina, região de de Agadim, em Rio Grande do Sul, também há décadas. Então, assim, e hoje a gente está vendo as coisas andarem, mas ainda falta muito o que se fazer, muito. Com certeza. Patrícia, a gente fala muito, né, no o Dia das Distrofias Musculares, o Dia Nacional das Distrofias Musculares, a Semana de Valorização sobre as distrofias musculares, o mês de setembro, o mês das distrofias musculares. Às vezes, para as pessoas, pode até parecer algo assim muito simples, né? Às vezes até não dão tanta relevância. Eu gostaria que você falasse, né, qual que é a importância de nós darmos essa visibilidade ao tema das distrofias musculares. Então, Diego, nós temos assim, distrofias musculares, são aquelas que acometem a fibra muscular, falando de forma bem simplória mesmo, né? Mas nós temos a distrofia de Duchenne, de Becker, Ehlers-Danlos, cintura, faixa escapulohumeral, congênita, a miotônica, que daí tem o seu tipo 1 e 2, temos também a óculofaríngea. Então, assim, e cada uma dessas distrofias, ela tem as suas particularidades, tem os seus subtipos, né? Então, se nós fôssemos falar aqui, daria um número muito grande, mas Sim. são específicas ali. Temos aquelas de forma tardia, temos aquela que já comete na primeira infância, tem, por exemplo, Duchenne só comete meninos, a miotônica ela comete meninos e meninas. Então, assim, são várias especificidades que os médicos ali têm que levar em conta, e é isso que a gente quer fazer no mês de setembro, mas não só no mês de setembro, né? Hoje, com toda essa tecnologia, o diagnóstico, assim, ele está mais precoce, né? Mas ainda a gente gostaria que fosse em tempo, os grandes centros, Paraná, aqui, Curitiba tem diagnóstico que ocorre assim em 1, 2 meses, 3 meses. Mas ainda temos problema com pacientes que estão aguardando o diagnóstico há 4 anos, 5 anos. Temos pacientes que falam assim, eu fiz o exame tem 15 anos, ainda não sei o resultado, qual distrofia que eu tenho. E isso, assim, esse panorama que eu estou trazendo é aqui do Paraná.
do Paraná. Imagine no restante do país como que não é, né? Então, qual que é o foco do trabalho? É justamente isso. Falar, 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 para que as pessoas falem, nossa, eu já ouvi falar, nossa, existe um meu vizinho, um sobrinho, um parente, o amigo do amigo que tem esses Com sinais. sintomas semelhantes, né? Com sintomas É, parecidos, às vezes ainda não fechou o diagnóstico, a família está também um pouco perdida e, de repente, isso serve de alerta. Realmente isso acontece, Patrícia? sabe, acontece muito, 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 sabe? Ainda mais com as divulgações que está acontecendo. Nossa, várias pessoas falam assim, olha, eu vi em tal lugar, agora eu conversei, também existe a tecnologia, o Google, né? Vai ali, coloca, já dá um direcionamento. Mas ainda temos, digo, muitos médicos que ali devaneiam no diagnóstico. E, por exemplo, a de Duchenne, o próprio pediatra da unidade de saúde já pode ver os sinais ali, sabe? Sinais, aquela na perna, aquela panturrilha durinha, sabe? São vários sinais, quedas, essa criança está caindo, né? Por exemplo, o Vinícius tinha 1 ano, estava começando a gatinhar. Então, assim, várias questões pulmonares, vários internamentos. Então, tem muita coisa a ser feita, mas hoje nós estamos, assim, num novo patamar, mas ainda falta muito. E quando eu digo falta muito, não é que falta da nossa parte, das associações, falta apoio do governo, ações do governo, né, para que isso aconteça, sabe? As questões ali simples, cartazes nas unidades de saúde, né? Agora nós estamos assim a questão do CPK, né, no teste do pezinho, fica aquela discussão, tá, nós, para específico para distrofia seria a fração CPK, a fração MM, né, porque o MB é a fração cardíaca. Então, assim, mas nós precisamos do interesse político, né, porque falando de Duchenne, nós temos 1 para cada 3.600 meninos. Quantos meninos não nascem por ano? E um menino sem o diagnóstico, por exemplo, o Vinícius, eu estou dando sempre o exemplo do meu filho. Ele, com 1 ano, ele já tinha 2 internamentos por pneumonia. Um paciente que vai para uma UTI, ele onera muito. 15 dias de uma UTI, nossa, já pagou um exame, Sim. sabe? Tendo. Mas, assim, muitos desses estão alguns já mais idade, mas a gente precisa de cuidados especializados, centros de atendimento, centros de terapias, ambulatórios de especialidades. É algo que eu vejo aqui peculiar no estado do Paraná, são pacientes que chegam no, nas unidades de 24 horas e os médicos não sabem o que fazer e esses pacientes ficam. Então, assim, o que aqui no Paraná nós gostaríamos? Que tivesse as unidades 24 horas, mas específica para as doenças raras. Um protocolo específico para a Duchenne, sabe? Então, assim, falta aparelho, né? Os meninos precisam de BIPAP, é diferente, não é CPAP, eles precisam de Coffee Assist, que é a máquina da tosse. Tudo isso, é caro, onera, onera. Mas esse paciente, se ele vai para a UTI, ele onera muito mais. Patrícia, hoje, nenhuma dessas distrofias que você citou tem esse protocolo já claro dentro da política de doenças raras que existe pelo governo federal ainda? Então, para a gente ter, existe um protocolo da parte respiratória, né? Mas que a aliança está trabalhando para ter algumas alterações ali, para atender de forma específica as distrofias, porque a miotrofia tem um protocolo, esclerose, né? Por exemplo, os pacientes com distrofias não são traqueostomizados, né? Diferente dos pacientes, alguns com AME, com esclerose. Então, tem essas peculiaridades que têm que ser atendidas. Agora,
Estamos trabalhando para a aliança, para o exame do CPK. E quando a gente fala no protocolo, daí a gente entra naquela seara que nós temos drogas chegando, novas drogas chegando, Sim. mas aí nós precisamos temos que trabalhar a Anvisa, que era a Conitec, né, que é o nosso maior problema em questão de prazo, é moroso a Conitec. Então, assim, mas existe essa demanda pela aliança de ter esse protocolo específico, né, Tá. trabalhando. É importante. Isso é um dos principais trabalhos que as associações buscam. Bom, ao pessoal que está chegando agora na live, ao pessoal que são seguidores aí da Patrícia, que acompanham o trabalho dela também, essa luta à frente dessa causa tão nobre. Eu sou o Diego Garcia, sou deputado federal pelo estado do Paraná. Atualmente eu sou também presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras na Câmara. Fizemos esse convite à Patrícia para que nós pudéssemos fazer essa live falando sobre as distrofias musculares, visto que esse é o mês de conscientização das distrofias musculares. Vocês vejam aí quantas informações importantes a Patrícia já trouxe. E nós temos feito, Patrícia, um trabalho também na Câmara dos Deputados, muito voltado para essa área mais técnica, né, mais efetiva, buscando, de fato, promover ações que possam mudar a vida, né, desses pacientes com doenças raras e, é claro, também os pacientes com as distrofias no nosso país. E no ano passado nós tivemos uma subcomissão que foi criada, que fez um trabalho ao longo de um ano, cerca de 20 parlamentares, e eu fui o relator dessa subcomissão. Nós tivemos um trabalho inédito lá na subcomissão aprovado, mais de 400 páginas de trabalho, colaboração de alguns estados, não todos, mas alguns, colaboração do governo federal, do Ministério da Saúde e as contribuições que vieram através de várias audiências públicas que aconteceram ao longo do ano de 2019. E vários encaminhamentos desse relatório foram aprovados ali depois na Comissão de Seguridade Social e Família por unanimidade, Patrícia. Então, é um trabalho que a Comissão de Seguridade Social e Família, só para você ter conhecimento, é a segunda maior comissão da Câmara. Ela só perde para a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nessa comissão tem muitos médicos, tem muitos profissionais ligados à área da saúde, e nós conseguimos a aprovação por unanimidade desse trabalho. Além, é claro, de estar promovendo também, promovendo essa conscientização sobre o tema junto dos parlamentares, porque muitos desconhecem, inclusive eu também desconhecia, tá, Patrícia? Eu fui conhecer essa pauta de doenças raras quando eu cheguei na Câmara dos Deputados. Era um tema totalmente desconhecido também para mim. Por isso que a gente pede o apoio de vocês para que divulguem, para que compartilhem pelas redes sociais a live de hoje. Porque a Patrícia ela vem justamente trazer informações que são muito importantes. E às vezes essa tua ajuda, esse teu compartilhamento, poderá ajudar também a mudar a vida de alguma pessoa espalhada em todo o Brasil. E nós fizemos no relatório, Patrícia, um estudo técnico e aprofundado que nós realizamos sobre esse tema. Sobre o tema aí das distrofias musculares. Nós dedicamos ali uma parte desse trabalho a esse tema. Eu aproveito aqui para agradecer também a Aliança da Distrofia Brasil, que contribuiu com o documento. Nós incluímos esse documento dentro do relatório que foi aprovado. Tivemos, Patrícia, uma iniciativa inédita, que eu tive a ideia, o presidente da comissão acatou a minha ideia, e nós
disponibilizamos o relatório antes de colocar para votar para consulta pública. E nós tivemos mais de 90 contribuições em uma semana da sociedade sobre o tema. Então veja que algo que às vezes podia parecer até irrelevante, sem importância, tem importância sim. A população está atenta, a população está participando e deram inúmeras contribuições que também estão dentro do relatório. E a Aliança Distrofia Brasil foi uma dessas contribuições. Eu agradeço, né, de coração aí a esse apoio que nos deram e contribuiu com um documento chamado Panorama das Distrofias Musculares no Brasil 2019. Muito importante tudo isso, né, Patrícia? Fala um pouco para nós. Esse trabalho foi feito, assim, toda a equipe da Aliança, mas a Karina e a Sheila, em especial, a doutora Ana Lúcia, se empenharam muito, muito. Lógico, teve a Clarinha também ajudou, mas a doutora Ana Lúcia, a Langer, a Sheila e a Karina fizeram um trabalho assim brilhante. O que hoje não existe são os números. Quais são os números de pacientes com distrofia? Não se tem, né? Não se tem. E é isso que a Aliança está trabalhando para fazer esse banco de dados, colocar esses números que nós temos assim, por exemplo, eu tenho vários números do Hospital Pequeno Príncipe, daqueles pacientes que chegam para nós. Mas tem muitos pacientes que são atendidos no HC, nas outras cidades. Então, assim, nós precisamos juntar tudo isso, né, num banco de dados, porque, assim, política, a gente se discute com números, É né? verdade. A gente não fala o nome do Zezinho, do Marquinho, não se fala nome de pacientes, fala números. São X em tal estado, tal município, é assim. E é isso que nós buscamos. Aqui no Paraná, nós temos assim um número, porque lógico, tem alguns que falecem, alguns que depois repetem o exame, é outro tipo de distrofia ou é outra patologia, existe muito isso, mas em torno de 107 pacientes, né? Mas, assim, específicos agora de distrofias, tá? Mas tem outros pacientes com outras doenças neuromusculares, distrofia, e tem outras doenças raras também dentro do nosso cadastro. E isso é um trabalho aqui, falando do Paraná, nós precisamos de mais engajamento político. Tá? Mais engajamento. Nós precisamos de um trabalho junto à Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, que o paciente, a porta de entrada ali na atenção básica, tá? Precisa fazer um trabalho, porque esse número não é pequeno, é um número grande de pacientes. Um para cada 3.500 nascimentos, são muitos meninos. Então, eu deixo aqui esse apelo para você do engajamento dos políticos do Paraná, na esfera municipal, estadual e federal, ali junto com você, né? Inúmeras questões assim, o que a gente busca? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida para o paciente e para a sua família também, que o cuidador também precisa de cuidado, né? E você sabe melhor do que eu, essas mães, assim, após o diagnóstico, elas largam seu trabalho e elas viram cuidadoras. Elas não têm amparo nenhum, nenhum. Eu tenho um filho acometido. Existe mãe em Campina Grande do Sul, com 3 filhos. Existe mãe aqui na nossa região sul de Curitiba, com 4 filhos. E assim vai. Existem muitas avós. Isso é muito triste, Diego. Muitas avós que cuidam de 2, 3 netos. Então, nós precisamos de um olhar, porque a avó, ela trabalhava, ela está com os 2 netos e não tem amparo nenhum, nenhum. Então, é uma questão assim, a qualidade de vida, ela passa por muitas esferas. Então, a gente fala desde uma alimentação. E, Diego, eu quero deixar aqui
algo que eu tenho falado muito dentro do Paraná, que é, por favor, senhores políticos do Paraná, trabalhem em prol. Nós temos meninos, famílias que estão na lista da Coab, esperando a casa da Coab ou o apartamento da Coab. Essas famílias moram em locais assim, onde os filhos não têm condições de entrar uma cadeira de roda. Então, poderia ser feito, priorizar um trabalho, um projeto que priorizasse essas famílias. Porque o mínimo que se pode ter é uma moradia decente, que acolha esse paciente, né, um local limpo, porque as pessoas não escolhem aonde querem morar. Mas o governo pode trabalhar para que essa família tenha um local. Então, nós temos pacientes na cidade de Colombo, em outros municípios aqui em Curitiba, que estão morando assim, em locais que, até se você quisesse, a gente pode ver, é deplorável. Precisa de uma ação do governo. Tá? Então, eu deixo essa bandeira para alguém levantar e falar, não, nós vamos priorizar isso. Tá? Não estou pedindo muito, elas já estão na fila da Coab. Eu só gostaria que priorizasse para algumas. Tá? Com Eu acho que certeza. doença rara pode ter esse olhar diferenciado. Tá? Com Essa é a certeza. minha questão. Nós estamos trabalhando muito nesse sentido, Patrícia. Essa foi a intenção no ano passado, quando nós conseguimos criar essa subcomissão, porque a Comissão de Seguridade Social e Família, ela passa vários temas por ela. Não é só a saúde. Então, também assistência social, previdência, criança, adolescente, enfim, são várias temáticas. A gente ter conseguido uma subcomissão para tratar só do tema doença rara já foi um grande passo, mas um grande passo mesmo. E por aquilo que os parlamentares falaram na data daquela aprovação daquele documento, eu estava com meu coração cheio de esperança que neste ano nós daríamos continuidade ao relatório. Ou seja, a gente continuaria o trabalho. E assim até começamos. Em fevereiro, eu já iniciei as visitas aos centros de referência. Eu fui a Fortaleza, no Ceará. A minha intenção era, até o final do ano, visitar todos no Brasil. Mas, infelizmente, veio a pandemia. Mas, assim, Patrícia, a luta, ela não parou, tá? Então, nós, pouco mais de um mês atrás, tivemos uma reunião com a primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro. A partir dessa reunião, nós sugerimos a criação de um grupo de trabalho para tratar só sobre esse tema específico. A Frente Parlamentar Mista da Saúde, através da deputada Carmen Zanotto, que é do estado de Santa Catarina, e a Frente Parlamentar Mista de Doenças Raras, através do deputado Marcelo Aro. Estamos trabalhando de forma conjunta, estamos todos unidos e segunda-feira deve ser criada esse grupo de trabalho com deputados, senadores, membros do Poder Executivo, de vários ministérios, saúde, educação, direitos humanos, mulher e família, porque lá hoje tem uma coordenação de raros, também do Ministério da Economia e da Secretaria de Governo do Governo Federal. E a intenção é qual com essa iniciativa? E também, Patrícia, essa semana nós também fomos procurados por membros do Judiciário. Ótimo. Diego, então... eu quero salientar algo para que não aconteça como na Conitec. Nós precisamos, nessa discussão, né, estarmos presentes. A sociedade civil precisa estar presente. Claro, com certeza. Tem que ouvir as associações. Por isso que a Frente Parlamentar ela está tomando a iniciativa. Por quê? Porque nós não queremos que tenha nenhuma burocracia que impeça
o ingresso de vocês, a fala de vocês. Porque o que é a função do parlamentar, do deputado federal? Uma delas é ser a voz do povo. Como que eu vou ser a voz de vocês se eu não escuto vocês? Não tem como. Então é impossível. Então nós queremos, com esse grupo de trabalho, permitir o quê? Mais agilidade nas ações, de que os pleitos, de que os pedidos, de que as sugestões técnicas que venham por associações, entidades das quais vocês representam, isso tenha um peso maior, porque é um grupo que busca uma ação coletiva. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo e a sociedade civil organizada trabalhando em conjunto. E, quando necessário também, a indústria, né? Aqueles que são os desenvolvedores aí dos medicamentos e que podem contribuir também de certa forma. Então, a ideia é, a partir agora de segunda, startar essas ações. Nós queremos já, desde já, contar com o apoio de vocês e também com sugestões, com contribuições, com sugestões de pauta para as nossas reuniões. Tá? Fique bem à vontade em me procurar, Patrícia, em falar comigo Diego, e elencar essas prioridades também. e assim, que ouvissem os médicos que estão na linha de frente ali trabalhando com esses pacientes. Claro, claro. Nós temos médicos assim renomados, a Aliança tem um comitê científico, e tem médicos renomados que nós, nessas discussões, que eles se façam presente, tá? Que eles possam ser ouvidos, que eu acho que são contribuições extremamente importantes, tá? Que os médicos sejam ouvidos. E assim, eu quero aproveitar muito esse espaço para trazer o cenário do Paraná, que não é diferente de outros estados, né? Mas cada um defende o seu nicho ali. Diego, nós estamos com um problema muito grave, então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui, nossos pacientes, e também de outras doenças raras, não estão recebendo órtese, então, vai, fazem as medidas, depois de 3 anos eles fornecem aquela órtese. Aquela órtese não serve mais, né? Cadeiras de rodas que não estão sendo fornecidas, e o prazo está, assim, demais. 3 anos, agora a pandemia. Não, isso era antes da pandemia. Aqui em Curitiba, nós só temos um local que está fornecendo. Então, eu gostaria de um olhar, um encaminhamento seu, porque, assim, órtese, ela vai evitar contraturas, vai evitar cometimentos maiores, né? Vai evitar internações, cirurgias, e que também a gente venha, numa próxima conversa, no Que o cenário do Estado Paraná. vinha fornecendo, Patrícia, como que estava a situação? Não, não está fornecendo, tá? Não é Tá, mas justo em uma algum família. momento teve esse fornecimento ou não? Tem, de forma muito, muito precária. Só para você ver, em menos de um mês, nós tivemos pedido de 16 cadeiras. E eu não estou falando de família, nós estamos recebendo o pedido dos médicos. Olha, eu preciso de uma cadeira para o paciente. Olha, eu preciso de órtese. Cadeira até que você dá aquele jeitinho, pega do menino X e dá para o Y. Mas órtese não. A órtese é específica para o paciente. Então, nós precisamos agilizar isso aqui no Paraná, sentar com a Secretaria Estadual de Saúde, com o pessoal do governo e ver essa questão, sabe? Porque nós temos municípios interessados, a Fazenda Rio Grande, a Campina Grande do Sul, Colombo, Paranaguá, nós temos municípios. A demanda que vem do litoral, você não tem noção. Você não tem noção o que é a demanda do litoral. Então, assim, nós precisamos agilizar isso. Patrícia, vocês estimam no Paraná, vocês conseguem já ter alguns dados, números da quantidade de pessoas aproximado ou ainda não? Ainda não. O que eu tenho para te falar é que, assim, está acontecendo muito diagnóstico, sabe? E, por exemplo, aqui o Hospital Angelina Caron, que agora tem a doutora Adriana, que está atendendo lá, faz um trabalho dentro
do Pequeno Príncipe, no Angelina Caron, a gente estava assim, com a demanda estava andando. Hoje ele não está mais conseguindo agendar consultas novas, porque a demanda está muito grande, muito grande. Nós temos vários pacientes do interior aguardando consultar aqui, porque se é uma criança, vai ali na unidade, o médico tem aquele olhar assim, fala, não, esse posso já encaminhar. Mas se está numa idade mais adulta, a gente já precisa mais de um médico de especialidade, um neuromuscular, não que as outras também não possam fazer. E a gente tem que pensar que é um atendimento multidisciplinar, são vários profissionais, precisamos cardiologistas, né? Então, assim, a demanda é muito grande, muito grande. Então, eu estou trazendo para você várias questões, a família, a moradia, e quando você recebe de um médico, Diego, falando assim, olha, primeiro, antes de vocês atenderem, eu preciso que vocês arrumem comida para essa família. Isso, assim, é desgastante, sabe? O médico fala isso, a criança está desnutrida, eu preciso que vocês façam uma ação para essa criança. E a OPDM tem feito muito isso, não é divulgado, nós não colocamos nas redes sociais, nós temos aqueles anjos por trás que nos ajudam, mas o que uma associação está fazendo? Ela está fazendo o trabalho que é para o governo fazer. Tá? Então, assim, nós fazemos, sim, mas o governo que nos apoie. Tá? E agora, só para não falar só de coisa ruim, Diego, o Paraná tem um time de futebol, o PDM tem um time de futebol em cadeira de roda, maravilhoso, que é o Power Soccer. E hoje é gritante a qualidade de vida, a autoestima que traz para esses meninos. Nós temos o caso do filho da Claudiane, o Matheus, e hoje esses pacientes estão sem ter a prática do esporte, primeiro porque, falando antes da pandemia, né? Agora nós temos nesse momento que não é viável. Não tem cadeira específica, não tem local para fazer o treino. Então também é outra coisa interessante, é outra ação interessante para o governo abraçar essa causa. Nós temos várias empresas, temos a Copel, temos a Sanepar, o Paraná tem muitas empresas que podem nos apoiar. Tá? Com certeza. Eu vou pedir para que você, né, coloque no papel todas essas informações, né, todos esses pedidos, o que não está funcionando, principalmente nessa política pública que está disponível hoje a vocês, né, pela Secretaria de Estado da Saúde, quais são as principais demandas, né, o que falta de estrutura também nos principais hospitais que atendem vocês hoje. Então, vou pedir para que você enumere isso depois com calma e encaminhe para que a gente possa, assim que possível, já buscar marcar essa reunião com o secretário de Estado de Saúde do Paraná, ter esse primeiro diálogo, ver o que dá para ser feito já de forma mais emergencial e o que nós podemos fazer também pensando a longo prazo. Então, eu conto com a tua ajuda aí para que a gente possa articular isso, né? Conseguir essa reunião e tentar resolver um pouco desses problemas que surgem aí no meio do caminho. Tá? Um outro problema também, lógico que eu vou colocar, os pacientes, por exemplo, o meu filho é atendido no Hospital Pequeno Príncipe desde um ano, antes de um aninho ali no Pequeno Príncipe. Ele tem plano de saúde, mas quando ele entra na idade adulta, ali 18 anos, para onde vai? Para onde vai esse paciente? Na última oportunidade que eu estive no Pequeno Príncipe, nós conversamos ali inclusive com a geneticista que é responsável lá. Isso, nós conversamos com ela e ela ressaltou justamente esse problema, né? Que daí o hospital não tem muitas vezes o que fazer e o Estado hoje, infelizmente, o Estado do Paraná não tem um outro centro de referência também, né? Que possa atender essas demandas voltadas aí aos pacientes que passam aí essa faixa etária, né, Patrícia? Mas nós temos um hospital no Paraná, um grande hospital, sim, tá?
é o Hospital de Reabilitação o Centro Hospitalar de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier. É uma estrutura magnífica, sabe? A gente faz internamento, mas também precisamos discutir isso, porque pacientes com doenças neuromusculares estão tendo alta, porque eles alegam que são pacientes não passíveis de reabilitação. O protocolo deles é para atender pacientes vítimas de acidente, lesão medular, porque esses pacientes serão reabilitados. Tá? O paciente com doença neuromuscular, ele precisa sim de terapias, tá? Como eu já citei, ele precisa de um acompanhamento contínuo, reabilitação contínua. Ele não vai ser reabilitado, mas ele não vai, se ele não for atendido da forma como tem que ser, esse paciente vai ter tantos problemas que ele vai onerar o SUS. Então, é assim, algo assim, inadmissível o hospital de reabilitação dar alta para esses pacientes. Isso eu gostaria que você estivesse presente nessa conversa. Ele agora é administrado pela direção do Hospital do Trabalhador, ótima administração, mas para nós, assim, seria um local ideal. Esses pacientes saem do Pequeno Príncipe e vão para o Hospital de Reabilitação. Que eles acolham esses pacientes. Tá? É isso que eu gostaria. Acolha com os protocolos que tem que ser para doenças neuromusculares. Temos pacientes ali com a síndrome pós-pólio, que é o mesmo, usa a parte de ventilação também. Então, Diego, é muita coisa. A gente está falando do Paraná, isso acontece com os outros, mas eu tenho que trazer com você o nosso estado aqui, né? Com certeza, os principais problemas aqui do Paraná, não é mesmo? Sabe? Arrumar isso, porque existe locais, né? Falta um pouco de interesse, então, talvez eu digo que não é falta de interesse ali do político, dos órgãos que podem fazer algo. Talvez é falta de conhecimento, tá? Então, assim, nós estamos abertos para conversar, para falar sobre protocolos, falar as especificidades dessas patologias, mas nós precisamos, assim, um agir, tá? Isso é imprescindível no Paraná, um agir. Tá? Com certeza. Também nesse relatório, né, que foi aprovado pela Uhum. Câmara dos Deputados, é esse documento Panorama das Distrofias Musculares no Brasil, o pessoal que quiser ter acesso está no link que nós disponibilizamos, que está na minha bio aí no Instagram, tá? Vocês podem acessar pelo meu Instagram, o link está lá na minha bio, e também vou pedir para que o pessoal deixe o link nos comentários aí da minha página no Facebook. Aí Pessoal eu que está também vou divulgar nos acompanhando. grupos, tá? Vou divulgar nos grupos esse relatório que nós temos também, né? Colocar ali para o conhecimento da população. Isso, é muito bom documento, né, Patrícia? Ele traz informações clínicas, epidemiológicas, Um dirigidas às... documento robusto, né? Isso. Muito E robusto. dirigido às pessoas leigas, utilizando uma Uhum. linguagem clara e bastante acessível. Então, assim, todo mundo que acompanha meu trabalho aí em todo o Brasil, vocês podem nos ajudar, né, a divulgar, a promover essa conscientização. Imagine que, às vezes, ao ter esse conhecimento, você vai poder depois ajudar alguma família que, às vezes, está desorientada, perdida, como a Patrícia citou aqui, que muitas pessoas acabam contribuindo depois e ajudando outras famílias através da informação. Então, esse relatório ele está com uma linguagem bem acessível, consta ainda as demandas ali dos pacientes, algumas delas a Patrícia já citou aqui, consulta clínica com neurologista e geneticista, que nós temos pouquíssimos no Brasil, apenas 300 geneticistas, grande parte não está exercendo a profissão, está em sala de aula ou em pesquisa, enfim, não exerce a profissão. A Alguns maioria está estados... na região sudeste, né? Grande parte na região sudeste. Isso, e o outro problema é que alguns estados não tem nenhum geneticista, né?
Então, assim, é uma situação complexa, que nós falamos disso também lá no nosso relatório. Exames de DNA e biópsia do músculo, acompanhamento médico especializado, exames para acompanhamento, atendimento por equipe multidisciplinar, órteses, que a Patrícia citou aqui, próteses e materiais especiais, e também medicamentos. E lá nós vamos detalhar algumas das distrofias mais conhecidas, né, as suas particularidades também, e foi aí essa excelente contribuição que foi dada ao nosso trabalho ali na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, o link desse relatório está lá na minha bio e vocês podem ter acesso a esse documento e peço que façam a leitura. É um documento aí riquíssimo. E agora, Patrícia, mesmo as comissões da Câmara não estando em andamento, qual que é a ideia? A partir desse grupo de trabalho, nós queremos já agora dar continuidade digamos assim, que é o relatório número 2, né? Então, o trabalho não para, a gente vai avançar nessa pauta justamente buscando, sonhando aí com políticas públicas que possam melhorar, que possam ser mais efetivas, que possam atender de fato a necessidade desses pacientes espalhados aí em todo o Brasil. Diego, eu queria trazer assim algo que tem nos angustiado muito. Nós temos uma pessoa na diretoria da UPDM que ela fez uma via saga. Então, o filho era tratado com autismo ali, né? E todo o quadro clínico dele era referente ao autismo. E até que um médico teve um olhar e viu que esse paciente poderia foi encaminhado, teve o diagnóstico, assim, até o diagnóstico da distrofia, né? De Duchenne num tempo, assim, legal. Mas olha só, médicos, neurologista. O meu filho foi atendido por um neurologista e ele só falava assim, não, ele é gordinho, tem que emagrecer. Neurologista de um grande hospital aqui, assim, particular de Curitiba, Hospital Bambambam, neurologista. Então, assim, por isso que eu falo, às vezes um médico da atenção básica, um pediatra, como existe aqui na unidade de saúde a qual pertence ao meu bairro aqui, ela tem um olhar, ela é uma pediatra da unidade básica. E você vê, pega um neurologista de um grande hospital, não tem aquele olhar. Então, olha a via saga dessa mãe com esse paciente, com autismo, é autismo, é autismo. Tudo bem. Você entendeu, Diego? Era Duchenne, misturando ali. Então, nós precisamos também que a academia nos ouça. Né? Que isso seja... Eu falo assim, sempre eu estou falando, citando o Paraná, porque a gente tem que começar... lógico, vocês lá em Brasília estão pensando no macro. Mas aqui as associações locais do Rio, as associações locais, a gente pensa no micro. Então, se nós não sensibilizarmos a academia, os profissionais de saúde, sabe? O pessoal de medicina das áreas de saúde, então tem que se pensar nisso também. Tem que se pensar o que fazer para que esses que serão os futuros médicos que darão diagnósticos tenha esse olhar. Tenha que a Carla está colocando, a disciplina específica nas faculdades sobre doenças raras. Isso pode acontecer. Eu tenho certeza que se chegar lá na faculdade Pequeno Príncipe, eles estarão abertos para isso. Mas eles precisam ouvir. Tá? Com certeza. E nós falamos, inclusive, disso também no relatório, viu, Patrícia? Ótimo. E lá no relatório, nós trazemos dados, porque hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior causa de mortalidade infantil já é a de pacientes que nasceram com alguma malformação congênita, ou seja, com as doenças raras. Uhum. Já é a maior causa lá. Aqui no Brasil, as doenças tratáveis, as doenças que já existem protocolos clínicos, a taxa de mortalidade ela vem caindo ano após ano.
Agora, as doenças raras, as doenças aí com essas anomalias congênitas, são doenças, essa curva ela não diminui, ela aumenta. Não, aumenta. Ou seja, o que nos leva, eu ainda não posso afirmar isso, mas tudo indica que nos próximos anos essa também poderá ser a maior causa de mortalidade infantil aqui no Brasil. Com Ou seja, certeza. se a gente não mudar o foco da política pública agora, se de fato a gente não começar a preparar melhor os nossos profissionais de saúde, os nossos médicos, principalmente, e eu defendo também sim essa disciplina específica, porque é uma necessidade. O relato da Patrícia hoje aqui, gente, para nós, é o relato, é o drama de milhares e de milhares de famílias espalhadas em todo o Brasil. É a mesma história. São pessoas que levam 5, 6, 10, às vezes até mais tempo para conseguir fechar um diagnóstico. Porque ficam nessa via sacra, como a Patrícia colocou, passando por inúmeros profissionais, cada um fala que é alguma coisa, e não tem, muitas das vezes, a capacidade, porque nunca recebeu um paciente com essas condições clínicas, de dar orientação para que ele possa fazer o devido exame e assim conseguir fechar o seu diagnóstico. Então é muito importante tudo isso que nós estamos falando aqui, porque é isso que poderá ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É isso que poderá ajudar a salvar muitas pessoas também em todo o Brasil. Não é isso, Patrícia? É isso. Diego, eu quero deixar o outro ponto aqui bem importante. A idade ali da distrofia de Duchenne, que o professor começa, porque às vezes, olha só, no meu caso eu tinha um filho que a mãe adora comparar. Ah, esse demorou para andar, o outro andou, né? A mãe sempre faz isso. Mas quando a mãe tem o primeiro filho, ela às vezes não tem uma criança para comparar. E quem faz isso é o professor que está ali no CMEI, é o professor que está ali na educação infantil, que fala, olha, vários casos chegam para a gente assim, as pedagogas nos encaminham, olha, esse paciente tem alguma coisa. Então, o professor ali, eu digo que ele antecede até a consulta na unidade de saúde. Muitos pacientes chegam na unidade de saúde porque o professor teve aquele olhar. Então, assim, é, fazer um trabalho junto também à educação. Então, você está vendo que é assim, eu adoro falar isso, é uma engrenagem, né? Nada vai funcionar sozinho, a gente não tem que cobrar só isso, mas a gente precisa de políticas públicas na educação, políticas públicas na saúde, políticas públicas na economia, sabe? Para alinhar, são pequenos ajustes que vai acabar facilitando para todo mundo, para o governo. Eu sempre falo, vai onerar menos o SUS. Então, assim, trabalhar junto aos professores, né? Trabalhar junto às UBS, as unidades básicas de saúde. Tá? Não existe ainda um protocolo, porque nós recebemos muito isso. Ah, mas eu estou na unidade de saúde, eles não sabem como que encaminha o paciente, por exemplo, para o código para Angelina Caron. Daí a médica fala, olha, manda o pessoal da unidade de saúde me ligar. Não, isso não precisa. Se houvesse um protocolo ali, ó, chegou um paciente, houve a suspeita, é esse centro que atende. Por isso que eu falo na importância de se ter um centro. E Curitiba tem essa possibilidade, sim, porque nós temos o hospital de reabilitação, e o hospital de reabilitação ele precisa do interesse do governo. Tá? Com Ele certeza. precisa do governo ali, ele é 100% SUS, então a gente só precisa de uma boa vontade. Nós temos um bom governador, nós temos um bom secretário de saúde, um bom hospital, nós só precisamos agora boa vontade para colocar, para ter um centro de referência. É inadmissível um paciente ser traqueostomizado. Aconteceu o que aconteceu essa semana passada. O paciente foi internado no HC, ele tem um BIPAP,
Só que ele precisava de um Trilogy, um outro equipamento. E a unidade de saúde, a Secretaria de São José dos Pinhais, tinha que só trocar, sabe? É só trocar esse por esse. Só isso. E você não sabe a burocracia que é. Você não sabe que foi. Eu acho que nem trocou ainda, que as meninas que estão vendo isso. Então, assim, boa vontade. Protocolo. Se existe protocolo, está ali, é só fazer. Só cumprir. Tá? Então, olha só, educação, saúde, academia, é muita coisa. Mas É que a muita gente coisa. precisa. Patrícia, a gente tem 3 minutinhos e eu tenho aqui um monte de pergunta ainda para fazer para vocês. Como a gente está fazendo pelo Instagram, né? Tem esse tempo aí limitado aí de 1 hora. A gente começou pelo Instagram, então fica limitado o tempo. Mas eu gostaria de perguntar ainda para você, você respondesse rapidamente aí. Ó, Diego, esse é para você. Ó. Ainda precisa ser trocado urgente. E se esse paciente ele não houver essa troca, ele vai a óbito, infelizmente. Tá? Então, pode seguir, toca o barco. Sim. Então é o seguinte, Patrícia, especialmente aí para quem não conhece as distrofias musculares, né? Como que tem se dado o diagnóstico dessa doença, né? O profissional mais indicado para o diagnóstico é o neurologista, pelo exame clínico? Depende da idade que o paciente chega. Se ele chega ali na unidade de saúde com o seu pediatra, o pediatra também pode, tá? Não precisa ser o neurologista, mas numa idade mais adulta, né? Pode ser um neurologista, pode ser um cardiologista, né? Vai do conhecimento médico, né? Os sinais clínicos, às vezes eles estão ali gritantes, quadro clínico do paciente. Com certeza. Patrícia, mais alguma coisa que você queira colocar? Fique à vontade aí sobre esse tema tão importante. Nós estamos aí no mês de conscientização das distrofias musculares. Eu agradeço aí tanta gente participando aí, comentando. Eu me coloco à disposição de todos aí que queiram conversar sobre esse tema também. Entrem nas minhas redes sociais, acompanhem o meu trabalho como presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras. Segunda-feira aí nós vamos dar mais um grande passo no Congresso com a criação desse GT, esse grupo de trabalho voltado para essa pauta específica de doenças raras. E é claro que vamos levar lá para discussão também as distrofias musculares. A Às vezes o live vai estado ficar também salva aqui pode nas ter esse redes GT. sociais, então eu peço que todos compartilhem e divulguem aí o máximo para o maior número de pessoas. Mas pode falar, fica à vontade, Patrícia. Então, esse GT em Brasília, mas nós também podemos ter os nossos GT de trabalho aqui, tá? De doenças raras no Paraná. Tá? Falta um comitê de doenças raras aqui no Paraná, falta muita coisa. Então, nós precisamos trazer essa discussão aqui para o micro, o nosso nicho. Tá? Vocês estão discutindo em Brasília, mas para a coisa chegar lá meio pronta. Tá? Então, essa discussão tem que ocorrer aqui. E, Diego, você me convidou para a live e o pessoal sabe, eu sou muito chata. Então, eu vou te cobrar sim, sabe? Eu vou cobrar o seu pessoal para a gente trabalhar em prol dos pacientes aqui do Paraná. Tá? Não vou deixar isso esfriar, né? E porque quem não é visto não é lembrado. Então, eu tenho que ficar. Eu agradeço muito o seu apoio, imensamente, sabe? A sua boa vontade, o seu interesse por esse tema. Tá? Mas nós que estamos ali diariamente, recebendo essa demanda, a dor da mãe, a dor da família, a gente precisa de ação. E ação assim, ó, para ontem. Tá bom, Diego? Vou cobrar com você. Com certeza. Os nossos deputados estaduais aí, com certeza, tem muitos que me seguem, me acompanham também. Ótimo. Com certeza vão, ao assistirem essa live, quem sabe desperta aí também o interesse, até para criar uma frente parlamentar no Paraná. Frente falar. Ótimo, ótimo. É isso que a gente precisa. E Na, ver, assim, na verdade, viu, Patrícia, no ano passado, éramos para ter feito um evento, um grande evento, sei. por conta das ações da subcomissão no Paraná. Infelizmente acabou não dando certo por questões de agenda. A gente estava em conversa,
com o presidente da Comissão de Saúde aí na Alep. Acabou não dando certo por questões de agenda. E agora veio a pandemia, né? Sim. Mas é óbvio que eu, como deputado federal, a nossa atuação aí é pensando, óbvio, também o Paraná, mas o Brasil como um todo. E a gente sempre puxa, é óbvio, também as ações e os eventos para o Paraná. Então, pode ter certeza que isso vai acontecer. A gente espera que aconteça antes, né? Naturalmente, aí despertando o interesse em algum parlamentar. Mas se não acontecer, a gente também vai fazer a nossa contribuição e vamos fazer esse apelo também ao governador do Paraná, que já tem nos atendido, viu, Patrícia? Ele prontamente tem atendido as demandas que eu tenho encaminhado. Então, eu acredito muito que nós vamos conseguir, sim, avançar um pouco mais nessas políticas públicas, principalmente aqui no Estado. E que as pessoas curtam, entre nas nossas redes sociais, ao PDM, Paraná, no Instagram, o PDM, Paraná no Facebook, e contacto, nós estamos abertos, assim, para falar mais sobre o nosso trabalho, para atender as famílias. Se alguém tiver... não sou família, sou apenas um simpatizante da causa. Quero informações, nós estamos abertos, tá? Tem a Sandra, tem a Fernanda, a Claudiana e a Carla ali, a gente está aberta ali para conversar. Tá? Eu só tenho a agradecer a oportunidade que você nos proporcionou. Muita gratidão mesmo. Tá? Sim, eu também não posso deixar de lembrar do meu amigo deputado Haroldo, deputado federal Haroldo, do Paraná. Ele também entrou nessa luta, nessa frente conosco. Então, ele vai também estar à disposição aí para estar nos ajudando. E assim, aos pouquinhos, a gente vai despertando, vai fomentando a participação de mais e mais parlamentares. É uma necessidade e vamos assim fazendo a nossa parte. O pessoal está perguntando sobre dados, né? Você também falou sobre dados, Patrícia. Nós tentamos conseguir os dados pela Secretaria de Estado, tá? Mas a resposta, infelizmente, foi muito fraca. A resposta da Secretaria de Estado do Paraná, de Saúde. Então, nós não conseguimos retratar isso em números no relatório, infelizmente. Mas um diálogo, um passo de cada vez. Eu tenho certeza que a gente mostrando o que de fato nós queremos com isso, que não é colocar o dedo na cara de ninguém. Não. Né? O que nós queremos é a luta por políticas públicas que dê condições dignas às pessoas de terem uma vida digna, seja no Paraná ou em qualquer outro estado da nossa federação. O que nós não podemos mais é fechar os olhos para esses pacientes com doenças raras no Brasil. É isso mesmo. Você falou o que a gente... o nosso pensamento, o que nós almejamos, é justamente isso. Políticas públicas. Né? Patrícia, alguma rede social para divulgar? Algum contato que você quer deixar para o pessoal que queira conversar com você sobre o tema? Eu estou vendo aqui que tem até pessoas aqui que mobilizam aí outras doenças raras, como, por exemplo, a Selma de Maringá, com a questão da neuralgia do nervo trigêmeo. Trigêmeo, nossa, causa muita dor. Nossa, nessa região aqui causa muita dor. Ela está participando aqui conosco. Se Deus quiser, daqui a alguns dias nós vamos fazer uma live falando sobre isso também. E ela já disse aqui que está compartilhando também aí as ações de vocês, viu, Patrícia? Bom, obrigada. Ao PDM_Paraná. Tá? E eu vou deixar o meu telefone, que agora com o celular ninguém sabe mais o telefone de ninguém. Então, é 41 99131 9235. Tá? Tá certo, Patrícia. Telefone. E Diego, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus o abençoe imensamente e abençoe a todos os ouvintes. Muito obrigado. Que Deus abençoe a você, Patrícia. Que Deus abençoe a todos. Amém. A live fica salva aqui nas nossas redes sociais.
Eu peço a todos vocês que participaram, nos ajude a divulgar, a compartilhar, a fazer com que, de fato, esse mês de conscientização ele tenha sentido. E nós sabemos o poder de alcance que tem as redes sociais. Então, eu, a Patrícia e tantas outras pessoas com distrofias musculares no Brasil, contamos agora com você. Nos ajude compartilhando, divulgando, enviando essa live para o maior número de contatos possíveis. Que Deus abençoe muito a todos, que Deus abençoe muito você, Patrícia. Obrigado. Amém. Obrigada, gratidão. Que Deus abençoe imensamente a todos. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Patrícia.